bem, até acertou a trave e tal, mas depois com o jogador expulso, e realmente, né, Eduardo, num clássico, o time já é mais fraco, perdeu um jogador ainda, aí no primeiro tempo aí não dá mesmo. Mas aí você vai ver os melhores momentos, Paulo Vitor, foi um massacre, só deu o Palmeiras. O goleiro do Santos é um baita de um goleiro, e assim, o Santos praticamente não finalizou muito pouco, até realmente acertou a trave com o Goulart. Mas foi um massacre do Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras tirou o pé um pouco e manteve o resultado. Mas diferença muito grande, viu? De elenco, né? de potencial. Viu? O Palmeiras muito, mas muito superior no jogo. Nós estamos vendo aí algumas imagens, né, do clássico gol aí do Rafael Veiga de pênalti, né? Esse cara que não erra pênalti, né? Ele tem um aproveitamento nos penais gigantescos. Mas Palmeiras 100%. 100% de aproveitamento e a um empate de garantir a melhor campanha no Paulistão. Eu vejo os comentários, Zezé. Também eu gosto de assistir até mais tarde os comentários, para ver se a gente está indo no caminho certo também. Mas assim, o que eu vou falar soa até estranho. Mas o São Paulo de 2006, 7 e 8, que foi campeão com o Muricy, o Corinthians do Tite de 2012, está muito parecido com o Palmeiras agora de 2021 e 2022, na questão de eficiência. Ganhou do São Paulo de 1 a 0, tá lá os 3 pontos. Ganhou agora do Santos de 1 a 0, tá lá os 3 pontos. Muita gente fica criticando o Abel Ferreira, que é um técnico retranqueiro, que faz o gol e volta, mas o que se viu ontem no jogo foi uma coisa bem diferente. É estranho você ver um jogo que no Santos só tinha o Goulart, que tinha espaço até entre as reservas do Palmeiras. Então o Palmeiras tinha o time titular e o time reserva melhor do que o time do Santos. Mas, até mandar um alô pro Reizinho, teve uma melhora substancial no time do Santos. Sim. Mas contra um time do Palmeiras, tá longe ainda, né? Você vê o jogo que o Palmeiras fez com o São Paulo, agora com o Santos. É um time que tem uma regularidade muito boa, não tem placares assim avançados, mas o que vale é os 3 pontos. Então 1 a 0, 10 a 0 é a mesma coisa. Então segura esse time do Palmeiras aí. Lembrando, Corinthians de 2012 e também o São Paulo no tricampeonato brasileiro. É um time eficiente que é campeão brasileiro. Eu vou até um pouco além em cima do que você falou, que realmente é isso mesmo. É muito difícil fazer gol no Palmeiras, né? Você vê que o Chelsea ganhou de 2 a 1 com um gol de pênalti, né? Assim, um gol de pênalti, um pênalti foi pênalti, mas assim, pênalti sem querer e tal. Então, quer dizer, o Palmeiras ele é muito bem postado, né? Não só defensivamente, o time é bem postado. Realmente é um time que está à frente dos rivais paulistas. Vamos acompanhar então a repercussão aí dos treinadores, né? O Abel Ferreira pelo Palmeiras e o Fabian Bustos, o argentino aí pela equipe do Peixe. Acredito que esse argentino vai fazer... Nós temos que perceber que o Palmeiras vem num processo crescendo. Quando nós chegamos ao Palmeiras era esta a nossa equipa, o nosso elenco, a maioria está aqui. Não houve grandes alterações da equipa, portanto os nossos jogadores são os mesmos. Houve aqui muito trabalho coletivo de toda a gente. Tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras, não temos experiência de ganhar fora. Não somos uma equipa, que procura evoluir a cada dia. Agora é consequência do nosso trabalho, já vos disse, no empenho dos jogadores e quanto mais unidos nós tivermos, a torcida, a direção e os jogadores, quando este tripé, quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Nosotros jugamos dependiendo de lo que nos conviene. Todavía nos falta mucho trabajo. Estamos trabajando poco tiempo y en ese tiempo hemos intentado algunas situaciones. Para este partido puntual creíamos que era lo indicado. Nos hacen un gol minuto 47, creo, en el final del primer tiempo. Más allá de que ellos tuvieron situaciones para convertir antes, nosotros también tuvimos para convertir. No es que vamos a jugar con este sistema y de esta forma siempre. Dar un puntaje no, cuando uno no gana, cuando uno no consigue el resultado. Aí então os dois treinadores, situação do Santos, o Santos ainda não garantido
na próxima fase, ainda nem está entre os classificados aí. O Santos, que é o terceiro no grupo D, tem 10 pontos. Pode ser rebaixado, inclusive. Pode, inclusive, ser rebaixado. Tem 2 jogos a menos. Um, inclusive, contra a Ferroviária, que vai ser nessa quarta, que foi o jogo da rodada número 10, que não, por falta de energia lá na Fonte Luminosa, olha pra você ver, Fonte Luminosa faltou energia. Não teve esse jogo é agora. Então, entra pressionado? Entra, mas eu vi melhor, eu gostei desse treinador, Eduardo. Ele tem muito poucos dias e ele já melhorou o time do Santos, inclusive com várias mudanças, várias mesmo para ontem. Ele entrou com um zagueiro no Santos, chama Kaique, muito bom, menino ainda, mas muito bom, alto. Entrou com ele de volante, deu uma segurança defensiva melhor. Seria muito interessante se não tivesse sido outro zagueiro expulso do Santos, pra gente ver como que o Santos ia se comportar, mas eu já vi melhoras no Santos. E outra coisa, o bom desses treinadores de fora, diferentemente dos brasileiros, é que eles têm coragem, né? Eles tomam as atitudes que eles acham necessárias sem medo. Ele mudou o time do Santos pro clássico quase todo, então quer dizer, é corajoso. E eu acho que falta muito essa coragem para os nossos treinadores. Eu tô curioso para ver o trabalho dele daqui para frente, do treinador do Santos. Se acompanhar, Zezé, a tabela do Campeonato Paulista a fundo, não estou falando história não, peso de camisa, estou falando assim, o futebol que o time está jogando agora no momento. Tá certinho. Palmeiras com 26, São Paulo e Corinthians um pouquinho junto, e o Bragantino entrando como a quarta força atual. Sim. Vamos aqui falar da história do Santos. Mas a quarta força atual, e é um time, o Bragantino, que ele pode dar aperto para Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Pode ser. Tanto até que ganhou do São Paulo de 4-3 num jogo de muitos gols. Esses times vão pegar os 2 abaixo, então tá aí montado já tô até prevendo já as semifinais do Campeonato Paulista já. Se não é a péssima campanha da Macaca, né? O Santos poderia estar muito mais pressionado, porque com um empate ele pode se salvar. O confronto contra a Ferroviária é um confronto direto contra a Degola, porque os dois estão empatados com 10 pontos, né, e o mesmo número de jogos. O saldo de gols do Santos e da Ferroviária está bem parelho, estão iguais, né? Os dois têm -4. A Ponte Preta, que só tem mais um jogo a fazer, tem um saldo -13. Então ali um empate às vezes já salva tanto Ferroviária quanto o Santos. Não garante nada para o Santos para a parte de classificação. Só um jogo. Só um jogo a se fazer. Voltando aqui ao que o Paulo Vitor falou, da quarta força do estado de São Paulo, que é o Bragantino, talvez seria mais justo, Paulo Vitor, a gente falar que hoje o São Paulo tem 5 principais times. O Bragantino hoje realmente está entre os principais times do estado de São Paulo. E agora já não é 4 forças mais, são 5. 5 forças, perfeito. Então vai ser mais difícil chegar nessas semifinais. Mas, assim, e finais e tal. Lembrando, no começo, o São Paulo oscilou muito no começo do Campeonato Paulista. Flertou com a zona de rebaixamento, mas o time se agrupou e foi. O Santos teve esse tempo, só que com a troca do Carille pro Fábio, teve alguns jogos com o interino. O Santos, um time de Série A com a história que tem, ele não pode estar com menos 4 gols de saldo no Campeonato Paulista. Lembrando que todas as equipes passaram pelo mesmo processo de adaptação do pós-Covid para jogar. Né? Então, já era para um time que tem a estrutura e o orçamento que o Santos tem. E a base que o Santos tem, né? Não estou falando que era obrigado a classificar, mas não podia estar brigando para cair, né? Ser o antepenúltimo, né, da classificação. O G4 tá, o Palmeiras 26, Corinthians 20. Tem um jogo a menos que é o São Paulo também tem 20. Depois vem o Red Bull Bragantino com 19 pontos, perdeu nessa última rodada, e o Santos lá na 14ª posição com 10 pontos. O Santos ainda tem chance, inclusive, de classificar, que é o grupo dele, né? A sorte do Santos foi essa. O grupo dele é o mais fraco. Do Santo André. É o mais fraco. Ele está a 2 pontos do Santo André. Então ele está em condição, como o grupo ficou fraco, ele pode ser rebaixado, mas também pode classificar, então é um negócio. O Santo André que pega a Inter de Limeira em casa. Inter de Limeira, deixa eu ver se ela tem. E ganhou do Bragantino. Tem chances. Inter de Limeira vai entrar em campo disputando vaga, né? Que ela está em segundo lugar no grupo do Corinthians, 14. Aí depois vem o Guarani com 11. Água Santa
Guarani com 13, Água Santa com 11. Então, ou seja, com chances aí. E a última Inter de Limeira, se eu não estou enganado, é que ganhou do Bragantino. Exatamente. Então, quer dizer, tem time. Então... Não, o Ituano. Ituano, o Ituano, tá o Ituano que ganhou do Bragantino por 2-0. Então, ou seja, se o Santos estivesse nesses outros grupos... Tava fora. Tava fora, a situação dele seria bem difícil. Mas vamos falar então agora do São Paulo, né? O Paulo Vitor tá aqui empolgado, alguns dias que ele não aparece aqui de segunda, mas não foi por culpa do São Paulo não, viu? Ele tava trabalhando bastante já aí. Vinha ganhando, né? Tá dando um tempo pra voltar a vitória, e agora voltar por cima. Vem dessa vitória. Aí a coincidência, eu fico muito tempo e volto com a camisa, foi sem querer, viu gente? Tava com a mesma camisa? Tava trabalhando com ela hoje. O São Paulo venceu o Mirassol com a cabeça inchada, né? Depois de eliminar o Grêmio. Depois de eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, perde aí, vem uma boa campanha, ainda tem chance, né? Mas perde pro São Paulo em casa por 3-0. Tem que lembrar que a força de São Paulo, né, a camisa, a tradição é muito grande, né, Eduardo? O São Paulo jogou com um time alternativo, né? E mesmo assim ganhou bem, né? Muito bem, né, Paulo? Jogou bem, ganhou fácil, para resumir. Não é fácil para os times do interior chegar e, mesmo sendo um time alternativo dos times grandes, ganhar do time grande. Realmente é um negócio difícil. Uma grande vantagem do São Paulo, pessoal, é o seguinte: jogadores que são preteridos pelo Rogério Ceni, que não estavam assim configurando entre os titulares, tiveram a chance ontem de mostrar seu futebol. O Rigoni, o ano passado, jogou demais, carregou o time do São Paulo nas costas e esse ano estava apagado. Ontem ele teve a chance de jogar o jogo e fazer o gol. Então isso, o pessoal fala que o Rogério Ceni é muito ruim de grupo. Até na derrota para o Palmeiras, ele tão detalhista que ele falou que o médico podia ter encaminhado o zagueiro Diego Costa pelo lado direito, que ele marcava o Rony. Ontem mesmo o jogador, o Pablo, saiu de campo e ficou assim, pegou ele pra camisa e jogou ele dentro do campo. Vai pro campo, cara, pra voltar. Então é um treinador assim, que ele ama o São Paulo. E a torcida sabe desse amor que ele tem pro São Paulo. Ele pode ser chato pra todo mundo, mas pro São Paulo ele é bom. Vocês falaram do Veiga batendo pênalti, o Reinaldo também tem um aproveitamento bem parecido com... Até o Rogério Ceni falou ontem na entrevista que hoje... O Reinaldo é melhor batedor de pênalti em aproveitamento do que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni está com 80%, ele sabe até o número dele mesmo. E o Reinaldo está batendo 94%, 95% de aproveitamento. Tá certo. Mas o Rogério, esse negócio que fala que ele é ruim de grupo, isso é lenda, porque quem jogou com o Rogério e quem foi treinador do Rogério não fala isso, viu, Paulo Vitor? Inclusive eu vi recentemente agora uma entrevista com ex-companheiros dele, ex-treinador, Levi Coupe, inclusive, que gosta do Rogério, diz que ele é assim, exigente, que ele perguntava tudo, qual a estratégia que vai fazer contra aquele time, eu acho que se fizer assim, então ele sempre palpitou, mas segundo o que eu vi, ele é bom de grupo sim, mas é a imprensa que botou esse rótulo nele, mas quem jogou com ele, quem treinou ele, fala que é bom de grupo. E o São Paulo que tem compromisso agora no meio de semana pela Copa do Brasil, segunda fase, né, Paulo Vitor? Longe, hein? Manaus. Mas vai jogar em casa. Vai jogar em casa. Se beneficiou no sorteio. O que acontece? Agora, tá todo mundo com medo. Você pega a lista de time da Série A até os times da Série B que já caíram na Copa do Brasil, a zebra tá Não, e o empate é pênalti. É pênalti agora, né? Até teve o São Paulo o ano passado contra o 4 de julho, dependendo da regra que fosse também, o São Paulo tinha caído no primeiro jogo. Aí depois enfiou 9 no time, mas não pode ir com brincadeira. O Rogério Ceni já foi esperto nesse final de semana, porque já estava classificado, colocou o time alternativo para ir com força máxima dentro de casa para buscar essa classificação. E outra, o pessoal vai jogar o jogo da vida deles, porque o bicho que o pessoal vai distribuir lá para eles lá, acho que é um salário que eles nunca vão ganhar na vida. Então, é um time do São Paulo que vai jogar um campeonato que nunca ganhou, que é a Copa do Brasil, contra um time de Manaus que tem uma premiação que vai ser dividida pro pessoal. Paga então, meio ano de salário, né? Para fazer o jogo da vida, com certeza. E o Corinthians passeou em cima da Macaca, 5-0, que agora colocou a Ponte Preta aí com uma situação extremamente difícil para permanecer na elite do Paulistão. Passeou mesmo. E outra coisa, a gente já esperava o Corinthians vencer, claro, a Ponte está numa fase terrível,
Mas, assim, pela tradição, 5-0, ninguém esperava, né, Paulo Vitor? Não dava. E foi um chocolate e um show de bola, viu? O Corinthians tá jogando bom, jogando bonito. Esse jogo foi importante, Zezé. Ele rendeu muito além do resultado de 5-0 em cima da Ponte Preta. Até dor de cabeça pro Tite, os repórteres estavam arrumando ontem, que agora todo mundo quer que coloque o Renato Augusto, o William e o Paulinho de volta na seleção. Mas tem esse comentário sério de trazer esse pessoal. O Renato Mas, assim, Augusto, eu queria arrumar um lugarzinho pra ele, cara, na seleção. Os outros não, o Renato Nem Augusto. que seja pra ser aquela arma, né? Pra entrar em determinados, dependendo da situação do ser, jogo. mas é o seguinte, a gente não tem na posição dele. Deu a chance pro Coutinho, por que não o Renato Augusto? O cara que cadencia bem o jogo, Muito, né? chuta bem de fora da Se a área. gente pensar friamente na rodada, o jogo do Santos foi muito difícil. Então o Santos jogou bem demais contra o Palmeiras. Jogou. Agora, o time do Mirassol com São Paulo e o time da Ponte Preta com o Corinthians não pode servir de base da gente colocar o Tite preocupado com os jogadores do Corinthians mas futebol é momento, né? Agora o negócio é observar, então, quinta-feira, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, né? É um jogo muito interessante. O jogo adiado aí da sexta rodada do Paulistão. É porque é um jogo interessante pelo seguinte, o Corinthians hoje tem jogadores do naipe dos jogadores do Palmeiras. O Corinthians tem um problema com o banco, mas o time titular do Corinthians... Bate de frente, então vai ser um jogo muito interessante de assistir. Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o melhor jogo desse início de futebol no Brasil. Zezé? Com certeza, né? Se não estiver muito ocupado, né? Talvez ele vai. Tá certo. Deixa eu falar aqui pra você do Cicobi Aracop, a cooperativa de crédito que mais cresce em nossa região. Você que ainda não é cooperado, não perca tempo. Procure hoje mesmo uma das 3 agências Cicobi Aracop aqui em Monte Carmelo. Tem no bairro Vila Nova, em frente à PAI, aqui no bairro Boa Vista, anexo ao condomínio Gomes Aguiar, e também no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas. E lembre-se, o Cicobi Aracop ajuda você a realizar os seus sonhos. Tem planos para você, pessoa física, para sua empresa, para o seu comércio e também para sua propriedade rural, beleza? Então faça parte aí do Cicobi Aracop. Vamos para o nosso intervalo, na sequência a gente fala do Campeonato Carioca, definidos aí os jogos da semifinal e nós tivemos o retorno aí de um gigante do futebol mundial. Maracanã reabriu suas portas. Fique por aí que já voltamos. A gente sabe que tocar uma empresa dá um trabalhão. O empresário merece desconto na frota da sua empresa. A gente entende que os produtores rurais suam muito para carregar o país nas costas. Nada mais justo que desconto na picape que vai para a terra. É difícil ver o esforço que uma pessoa com necessidades especiais faz nas mais simples tarefas do dia a dia. PCD tem que pagar mais barato para ter acesso a um carro confortável. E a Rede Autos tem um time de especialistas para vocês. Venda direta é na Rede Autos. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você compra de tudo e não precisa de cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você gosta de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. A Agrocafé oferece soluções em insumos e irrigação. Atuando no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é representante das multinacionais Syngenta, Yara e Netafim. Conta com uma equipe de agrônomos e profissionais com ampla experiência em irrigação. Conquistou credibilidade na cafeicultura através de um trabalho de excelência que busca constantemente a satisfação de seus clientes. Agrocafé, soluções inteligentes para a cafeicultura. Sabe o sabor do melhor café? Então, estão ao seu alcance com os produtos da Nosso Sabor Alimentos. Grãos selecionados e preparados com o cuidado necessário para levar a você o melhor café em todas as nossas marcas, de acordo com o seu paladar. Você encontra nossos cafés em todos os supermercados e padarias de nossa região. Nosso Sabor Alimentos. Rua Uruguai 651, Bairro Trevo, em Monte Carmelo. Televendas 34 3842 6933.
De volta com você, Estação Esporte, ao vivo nesse início de semana, segundona aí, vamos começar bem, né? Aqui comigo, Paulo Vitor e Zezé do Barilanche, pra gente falar do Campeonato Carioca. Agora, definidos aí os semifinalistas do Campeonato Carioca, teremos já esta semana, quarta-feira, né? Depois de amanhã, Vasco e Flamengo no Maracanã. Os dois jogos no Maracanã. Definiu e tem uma grande possibilidade da Fla-Flu, né, Eduardo? Não é que puxando a sardinha para o meu lado, mas você há de convir comigo que hoje os dois principais times do Rio é o Flamengo e o Fluminense. E tanto é que um é primeiro, outro segundo. E a grande possibilidade, clássica é clássica, a coisa iguala muito, mas é uma grande possibilidade do Fla-Flu no final. Devido aí os compromissos do Fluminense nessa semana, né, jogo de volta da Libertadores, Botafogo e Fluminense só começam a decidir quem vai para a final a partir de segunda-feira, que é a primeira partida. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo, os dois, vamos a segunda e domingo, né, para fazer os dois jogos. Já vão entrar em campo sabendo quem é o adversário, porque a volta do Flamengo é domingo, contra o Vasco. Eu acho muito difícil, desculpa, Paulo, eu acho muito difícil o Vasco ganhar esse jogo do Flamengo. Fluminense e Botafogo, também é difícil para o Botafogo ganhar, mas talvez seja mais simples o Botafogo ganhar do Fluminense. O Vasco ganhar do Flamengo na atual conjuntura que estão os dois times, eu acho difícil. E aí, Paulo Vitor, o que você achou desses confrontos? Primeiro, o Flamengo passeou, né, contra o Bangu. Teve de volta aí o seu grande aliado, né, a sua torcida, imensa torcida, mais de 60 mil pessoas foram acompanhar essa partida, né, nesse retorno do Maracanã. E pode esperar mais 60 contra o Botafogo. Não, contra o Vasco. O pessoal do Campeonato Carioca, eu vou falar assim, o que eu sinto, que eu sempre gostei de assistir, viu, Zezé? O Fluminense, o Flamengo, eu gosto de assistir essas equipes. O Campeonato Carioca é charmoso. Mas o Campeonato Carioca tinha um charme maior quando tinha as disputas já na Taça Guanabara antes. Porque aí o Flamengo já tinha ganhado do Vasco, o Fluminense tinha ganhado do Botafogo, o pessoal vinha com mais vontade de ganhar agora na final. Agora que vai começar o sentimento de disputa com essa semifinal. Já podia ter acontecido já no começo. Viu o jeito que fica sem graça a final? Parece que é um jogo corrido que está tendo. Tinha jogos demais, né, Paulo Vitor? Esse é o problema. Para diminuir os jogos, senão dava jogo demais, né? Taça Guanabara, agora eles pôs um jogo só, mas Taça Guanabara, disputa a Taça Guanabara, era 2 jogos. Final. Aí a Taça Rio, semifinal e final, para ver quem ia para a grande final. Exatamente, então, era uma loucura. Então, pensando nesse lado do calendário, mas assim, o campeonato, pensando só no Carioca, era muito melhor. Outra coisa importante também é Botafogo e Fluminense, Zezé. Vai depender muito do resultado que o time do Abel vai conseguir na Libertadores. O time do Botafogo, o pessoal tá vendo que tem dinheiro rolando, e vai vir jogador novo. Então o cara tem que mostrar serviço para continuar o time do Botafogo, porque senão não vai pro Campeonato Brasileiro não. O elenco do Botafogo, quem tá lá jogando tem que mostrar mais futebol. É um ingrediente a mais para motivar os jogadores do Botafogo, você tem razão. Todo mundo vai ter que mostrar serviço, porque do jeito que tá a reformulação, pode ficar ou pode não ficar ninguém. Agora o Vasco, depois da eliminação da Copa do Brasil, o pensamento deles é perder de pouco. E o Botafogo vai chegando aí mais um técnico argentino, né, o Luiz Castro, agora está perto aí de ter o acerto, né, já está inclusive acertado com o Botafogo, já deve chegar nos próximos dias aí no Rio de Janeiro para resolver, assinar a papelada e assumir o fogão. Não vai ter muito tempo para mudar muita coisa, né, Eduardo? Mas de todo jeito também é um ingrediente a mais, que todo mundo vai querer mostrar serviço pro novo treinador, né? Esperar para ver, mas assim, continuo dizendo Fluminense e Flamengo é favorito nesses jogos. Zezé, já emendando aí, você está falando do Fluminense que quarta-feira, jogo de volta aí no Paraguai, no Defensores del Chaco, para defender aí o avanço para a fase de grupos. Excelente vitória no Rio, que praticamente já deixou o Fluminense com o pé na sequência da Libertadores. Se fosse 3-0, Eduardo, eu até falo que praticamente, mas o 2-1...
o 3-1 já ficou mais complicado. Joga fora, Libertadores você sabe como é, uma pressão danada. Entrar com os pés no chão, mas o Abel tem muito isso, né? O bom do Abel é isso, não estamos classificados, mas jogando do jeito que jogou o Fluminense jogou muito bem no primeiro jogo, muito bem. Se o Fábio, te digo mais, se o Fábio não tem aquela infelicidade daquela bola, o Fluminense tinha goleado. O Fluminense estava bem, 1-0 e jogando bem, mas aí tomou aquele gol deu uma ducha de água fria no pessoal. Mas é uma boa vantagem. Tem tudo para sair de classificado. Contra o Olímpia, então, no Paraguai pode perder por um gol de diferença que avança. 2 gols leva para os penais, acima de 3 classifica o Fluminense. E o empate funciona demais aí pro tricolor carioca que vem embalado. Agora teve um empate no Campeonato Carioca, mas que não reflete nada aqui na Libertadores. E já que deixou de igualar o recorde, isso, mas é o seguinte, a gente tem que 13 jogos, 12 vitórias no empate. Tem que ter equilíbrio nessa hora, né, Eduardo? Porque tem um jogo importante e ele jogou com as reservas, né? Totalmente reserva. Tá certo. Já que estamos falando de Libertadores, vamos falar do América, né? O Coelho que veio aqui em Uberlândia encarar o time da casa, e o Uberlândia pressionadíssimo na zona de rebaixamento, ainda tá, mas venceu o América por 2-1, e isso tirou o América das semifinais do Campeonato Mineiro. Mas, claro, time totalmente reserva, atenções voltadas para o Barcelona de Guayaquil amanhã. Aí é o seguinte, tinha que fazer isso mesmo, Eduardo, porque o grande objetivo do América é entrar na fase de grupo, e tem um jogo dificílimo, a coisa está bem mais complicada para o América, porque empatou aqui e tem que arrumar pelo menos um empate lá, né? E jogando com um time campeão da Libertadores, tradicionalíssimo, né? Um jogo muito difícil o América. Antes do Paulo Vitor comentar, vamos ver aí o material do América, né, nessa preparação para a Libertadores. Eu gostaria de me desculpar, né, com o torcedor americano, que tentamos buscar essa classificação e claro que sabíamos da dificuldade que seria. Mas eu creio que a observação não é feita só deste jogo, né? Acho que todo um contexto de competição. Porque nós jogamos apenas 3 jogos com a equipe titular efetivamente, né? Que foi Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético. Em alguns jogos eu coloquei 2, coloquei 3, para que pudesse pegar ritmo. Mas como um todo, acho que fazer uma análise com a cabeça fria, né, demos oportunidade a muitos garotos com idade ainda de sub-20, amadureceram durante a competição, alguns atletas precisavam que tivesse uma sequência para a gente analisar criteriosamente, né? Depois sim, acho que após esse jogo de Libertadores, sentaremos novamente, vamos rever planejamento, rever as condições para que se possa tomar as decisões cabíveis e necessárias para o decorrer da temporada, mas ter equilíbrio, ter calma, não com a cabeça quente, né, depois de uma derrota na casa do adversário. Eles não tinham outra forma, né? Esse era o momento de focar na Libertadores. Não, a importância... Hein, Zezé, a importância e a repercussão para o América que eles estão tendo nessa Copa Libertadores a nível de Brasil e Mundial é muito importante, gente. Aquela disputa de pênaltis com a última agora do América, o mundo inteiro viu a emoção que foi, e a marca América Mineiro está indo para o Brasil. Do América Mineiro nesse ano vai ser a classificação para a fase de grupos, porque já é histórico já. Então tem que entrar nisso aí. Eu vou falar uma coisa, eu concordo com você, o grande foco, o grande objetivo realmente é a Libertadores, e vou torcer demais para a América entrar. Tem um bom time, mas ficar entre os 4 do Campeonato Mineiro, mesmo com o time reserva, Paulo, era obrigação, mesmo sendo o reserva. O time reserva tinha que chegar entre os 4. É um time da capital, um time com investimento, um time de Série A. Um time reserva não pode vir aqui em Uberlândia e perder para o Uberlândia com o time que montou agora há 2 meses atrás. Que então, não ganha de ninguém. Que não ganha de ninguém. Vamos ver aí o Cruzeiro, então. O Márcio tem material aí do Cruzeiro. Cruzeiro que goleou o Pouso Alegre 5-1. Coloca aí para nós, Márcio, para o pessoal
comentar aqui. Esse jogo do Cruzeiro ontem, o Cruzeiro, eu falo que eu amo bastante de ver o Cruzeiro jogar. Ainda mais com essa torcida maravilhosa, eu acho que foi o gol que abriu a porta, né? E aí a gente foi fazer 1, 2, 3, estou muito feliz. Não tem nem como decifrar esse momento. Sim, é sempre bom, né, chegar com vitória. A Copa do Brasil a gente sabe da dificuldade, né? O quão difícil está sendo para os times grandes que estão jogando, mas a gente vai lá para buscar a vitória, buscar o resultado e voltar feliz para casa. Nossa, só Deus sabe o quanto eu buscava esse gol. Queria falar da honra e glória de Deus, né? Deus é maravilhoso na minha vida, mais uma vez abençoando, mais uma vez cuidando de mim, e só tenho a agradecer a Deus mesmo. Maravilhoso aqui hoje, até brinquei no vestiário ali, peguei a camisa que o Ronaldo usou. Falei aqui, vou botar essa camisa aqui, colocar nela, pra ver se hoje eu desencanto aí. Deu sorte. É verdade, o jogo é importante. Hoje comemorar, mas já ficar concentrado, que tem um jogo muito importante na Copa do Brasil. Vamos buscar a vitória fora de casa. Estado muito boa, conseguimos sair na frente, né? Infelizmente a gente tomou o empate, mas nossa equipe continuou com o mesmo padrão, a mesma formação, a mesma gala, a mesma determinação. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma grande atuação aí no segundo tempo, tanto no primeiro como no segundo. E a gente fica feliz por tudo que vem acontecendo, e o trabalho é a longo prazo. A gente vai evoluindo no dia a dia e estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo. Aí, repercussão aí dos jogadores do Cruzeiro nessa vitória, né? 5-1. E o Cruzeiro retornando ao Mineirão como mandante. Vou ser repetitivo com o Cruzeiro de novo. Tá bom de ver o Cruzeiro jogar, viu? Um esforço dos jogadores. O time tá acertadinho, viu, Eduardo? O Cruzeiro vai oferecer coisas boas pro torcedor esse ano. O que a gente falava, né, dos anos anteriores, os jogadores não tinham o esforço que tem os desse time atual. E o Cruzeiro tá jogando, tá dando gosto. Ontem, inclusive, eu comecei a ver o jogo do Cruzeiro e não passei pro Palmeiras. Palmeiras e Santos, que o jogo tava gostoso de ver, não tinha por que eu mudar. O Cruzeiro tá com um bom time para a Série B, mas quando a gente compara com a seleção que tem no Atlético, a gente vê que a final do Campeonato Mineiro vai ser mais complicada para o Cruzeiro. Mas assim, a discrepância é muito grande, mas dadas as condições e os investimentos que cada time tem, o Cruzeiro realmente está jogando um futebol assim, bom de se ver. No dia do jogo Cruzeiro e Atlético, eu estava gostando muito mais do esforço e do empenho dos jogadores do Cruzeiro do que a animosidade do pessoal do Atlético Mineiro. Vamos ter a chance de ver isso aí, porque no primeiro jogo, tá certo que não valia título, né, e tal. Mas foi bem equiparado, né, assim, o Cruzeiro ficou próximo do Atlético. O Atlético foi melhor, eu acho, inclusive no tempo todo do jogo, no primeiro jogo o Atlético foi melhor que o Cruzeiro, mas não tanto, né. Então, acho que vamos esperar os próximos jogos aí, que eu acho que vai pintar em uma final Cruzeiro e Atlético. E nós já temos definidos aí, então os semifinalistas. Falta agora quem vai pegar quem, né? O Atlético é o líder com 25 pontos, Cruzeiro e Atlético segundo e terceiro, os dois com 22, Caldense vem com 18 pontos. Então, ou seja, definidos aí, resta saber quem vai pegar quem, o Atlético encaminhando para a melhor campanha. Se fosse hoje, seria Atlético e Caldense, Cruzeiro e Atlético, né? Ainda tem mais um jogo, né? Mais um jogo. E importante aí o Cruzeiro vencer o último jogo aí, porque ele tá, inclusive vai ser uma dor de cabeça para Patrocinense, né? Patrocinense que tá ali, dificilmente não, nós teremos uma das equipes da região rebaixadas. Rebaixada, não tem jeito. Ou Uberlândia, ou Patrocinense, ou a URT. Uma dessas três vai jogar a Série B do Mineiro, né? O módulo 2 do Mineiro na próxima temporada. Caldense tem o jogo difícil, né, contra o Atlético. O Cruzeiro vai pegar Patrocinense precisando vencer para terminar em primeiro e jogar por resultados iguais e decidir no Mineirão, né? Se caso ele pegue a Atlético, termine assim, né, segundo e terceiro. O time do América deu uma força muito boa para o Uberlândia sair dessa, mas eu não acredito que o Uberlândia tenha tanta força assim. Foi um jogo assim muito atrapalhado pela chuva. O Uberlândia choveu demais no dia. Acredito, Zezé, que se tivesse numa condição normal, o Uberlândia não tinha ganhado do América. Mas no futebol, a gente tá, não é todo campo que é tampado, né, não coberto.
A chuva é para os dois, né, Paulo Vitor? Mas assim, geralmente o time mais técnico perde mais, né? Mas eu tô falando mais em relação assim aos 3 nossos da região, porque é importante a gente ter 3 times aqui na Série A do Brasileiro. Com certeza, com certeza. E o Uberlândia só depende dele mesmo. Pega o Lanterna Pouso Alegre, lá fora de casa, né, no Maduzão, todos os jogos sábado, 4h30 da tarde, e o Uberlândia com empate se salva, né? Um empate ali já pode servir para o pode servir, pode não servir, vai depender do resultado de Patrocinense e o RT. O Uberlândia tem 9, Patrocinense e o RT 7 cada uma, e o Pouso Alegre 6. Saldo de gols estão parelhos. Patrocinense e o RT e Pouso Alegre menos 10, menos 11 e Uberlândia menos 8. O Pouso Alegre tem chance ainda. Até o Pouso Alegre tem chance de sair, apesar dessa derrota. Se fizesse a parte deles ontem. É o confronto direto. Pouso Alegre e Uberlândia. Um pode empurrar o outro, né? O Uberlândia está um pouquinho ali, com 2 pontinhos acima da Patrocinense, né? Ao RT vai pegar o Democrata de Governador Valadares, que deu um aperto tremendo para o Atlético, né? Apesar do Atlético ter vencido por 1-0. Tem entrevista depois desse jogo do Galo, Márcio? Coloca aí pra gente. Tá mais... Muito importante essa classificação em primeiro lugar, sabemos da vantagem que tem, então a gente tinha esse objetivo, conseguimos, agora focar pra gente conseguir mais um título. Importante a vitória e também a boa atuação, né, velho? Muito importante, nós sabíamos da dificuldade, o calor, o campo, mas eu acho que nós temos que sempre entrar para vencer, para superar todas as adversidades que nós tivemos, e hoje nós fizemos um grande jogo e merecemos ter saído com esse resultado positivo. Decisivo, hein? Tudo graças a Deus, mano. Trabalhar forte pra isso, né? Quando entrar, ajudar o time, quando precisar, tamo aqui, tá? Valeu! Arana, como é que você recebe esse carinho da torcida aqui em Valadares, velho? Feliz demais, isso é a demonstração do que eu venho apresentando dentro de campo. Quando eu cheguei aqui eu falei que empenho e vontade não ia faltar e estou colhendo os frutos agora. Espero manter bem assim para dar alegria para a massa ainda mais. Valeu! Tá aí, notícias do Atlético Mineiro, que venceu no sábado no Democrata de Governador Valadares. Placar magrinho, né? Mas valeu os 3 pontos, 1-0. Não, o Atlético em busca da melhor campanha, tá disputando ainda para ver quem vai ser o primeiro colocado. E outra, com um time igual ao Atlético. Infelizmente, para as outras equipes, o Atlético já está no Campeonato Mineiro, se preparando para o Brasileiro. Então é bom ter um conforto nos jogos finais, porque esse conforto faz com que o técnico, né, o turco, possa colocar mais jogadores no jogo e preparar o plantel inteiro. Sérgio conviveu comigo, Paulo Vitor, porque a motivação dos jogadores do Atlético para jogar um jogo como esse é pouca, né? Então talvez isso influencie um pouco, porque apesar de que os jogadores têm que mostrar serviço, mas mesmo assim, um jogo que tinha pouca importância pro time do Atlético, assim, para dar vontade mesmo de jogar, de ganhar, era difícil. Então fez o dever de casa, né? Para fechar aqui as notícias dos times mineiro, o Cruzeiro agora volta as atenções, assim como São Paulo, para a Copa do Brasil. Quarta-feira vai encarar o Tum-Tum, equipe do Maranhão, e o jogo vai ser na casa do adversário. Eles trocaram o gramado, eles colocaram mais iluminação, porque faziam questão desse jogo em seus domínios. O Cruzeiro tinha uma expectativa de que o jogo fosse no Rei Pelé, que ia facilitar bem mais a logística, né, na capital, mas agora não. Vai ter que fazer todo um trabalho de logística para chegar até a cidade homônia, né? A cidade de Tum-Tum, no Maranhão, para essa partida de quarta-feira. Eduardo, cá entre nós, contra o Tum-Tum, pode ser aonde for que o Cruzeiro tem que chegar lá, enfiar 3-0. Mas se perder a gente tem piada até para dezembro. Mas é o Tum-Tum, não tem condição. Se perder vai estar Tum-Tum na cabeça dos cruzeirenses. Agora, é aquela motivação de Manaus, né? A folha salarial do Tum-Tum é R$80 mil. E se avançar,
eles garantem mais 750 mil reais. Já tem 680 por esse 10 jogo. 10 meses de salário praticamente. Então é o seguinte, claro que eles vão usar para reformar. Já fizeram, né? A premiação do primeiro jogo, já reformaram lá o estádio e tal. Mas imagina a premiação oferecida para esses atletas se ganhar esse jogo. Pois é, Eduardo, mas um time com uma folha salarial de 80 mil, eu vou dizer de novo, o Cruzeiro tem que chegar lá e enfiar no 3. Sem perdão. O Cruzeiro não perdoa o Cruzeiro se não for 3.